Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 59 do nosso material didático. Vamos falar sobre o martírio de Pedro. Segundo a história, ocorre no ano 64 da era cristã. Por quê? Lembre-se, no ano 61 da era cristã, praticamente foi encerrado o escrito do Novo Testamento, que é considerado um livro histórico, que é o livro de Atos. Então, ele encerrou ali, principalmente contou o ministério do apóstolo Paulo, né? E a partir disso, o que nós temos vem da história. Então, agora, ano 64 da era cristã, segundo a história, nesse período, na perseguição de Nero, Pedro, então, foi martirizado. Bom, eu coloquei aí uma primeira citação para vocês, que é a de Eusébio de Cesareia. É claro que a partir de agora na história da igreja, nós estaremos sempre estudando com historiadores. E é claro que existem documentos que, com a história, eles foram sendo considerados documentos confiáveis, tá bom? Confiáveis em termos históricos. Não é, claro, nunca falar de história na mesma autoridade da Bíblia. Eu estou falando, ele conta a história do apóstolo Pedro, como conta a história de um outro personagem também de Roma. Então, nesse sentido, a vida de um imperador de Roma ou a vida de Pedro está sendo contada por historiadores comuns a partir de agora, porque a Bíblia já encerrou a parte histórica, o livro de Atos. Lembrando, ano 61 da era cristã, tá bom? Teremos outros livros, Apocalipse, escrito mais à frente, porém estou falando de história. Bom, então o que Eusébio de Cesareia nos diz sobre a morte do apóstolo Pedro? Ele diz: também o confirma um varão eclesiástico chamado Caio, que viveu quando Zeferino era bispo de Roma, disputando por escrito com Proclo, líder da seita catafriga. Diz sobre os lugares onde estão depositados os sagrados despojos dos mencionados apóstolos o seguinte: eu, por outro lado, posso mostrar-te os troféus dos apóstolos, porque se queres ir ao Vaticano ou ao caminho de Hóstia, encontrarás os troféus dos que fundaram esta igreja. E nós veremos outros textos também, mas ele está falando de um troféu que teria sido erguido em cima do túmulo do apóstolo Pedro. Eu, quando vejo esse troféu, para mim já não é coisa nem de Nero. Isso já é uma coisa ligada aos sacerdotes pagãos. Por quê? Porque nesse período já estava ocorrendo, como nós temos visto, conflitos com o paganismo. O apóstolo Paulo, ele enfrentou em Éfeso os sacerdotes lá do templo de Diana, né? Os religiosos que viviam vendendo e tendo lucro em cima daquela religião, mas principalmente os sacerdotes, que são aquelas pessoas que são os líderes religiosos, tá bom? Eles, né, que praticavam aquela religião espírita, pagã, em que possessão demoníaca era normal, colocar um troféu em cima do túmulo de Pedro, para mim já foi obra desses sacerdotes pagãos, tá bom? Porque já era sabido em todo o Império Romano o que a igreja pregava, tá bom? Porque quando o apóstolo Paulo chega em Roma também, eles estão dizendo, a acusação é esse homem, onde ele andou, ele prega, vamos dizer, ele cria agitações. Mas o que ele pregava? Ele pregava algo parecido com o que o judaísmo pregava. O judaísmo pregava que os deuses não existem. O cristianismo também pregava isso. Só que tinha algo muito diferente no cristianismo. O cristianismo, ele foi dotado de uma virtude em que a pregação dos cristãos, ela tinha uma autoridade maior do que até dos profetas do Antigo Testamento. O que os cristãos receberam, é assim que nós interpretamos, né? Os dons do Novo Testamento, os dons espirituais que a igreja recebeu, foi algo que o mundo não conhecia. Então,
algo mais até do que os profetas do Antigo Testamento. Nos dias do Novo Testamento, o que estava acontecendo com a religião de Israel? Estava totalmente corrompida. Então, aquelas pessoas que viviam a religião pagã, que tinham um ódio pelo cristianismo, assim como os espíritas têm ódio pelo cristianismo, então aquelas pessoas que praticavam aquela religião pagã, eles viam o judaísmo naqueles dias, considerando a história, como totalmente dominado. Porque o sumo sacerdote, como nós vimos nos dias do Novo Testamento, era um saduceu. A liderança, pelo que nós vemos, estava toda corrompida, tanto em termos de sacerdotes, como em termos de outros grupos, como fariseus, todos estavam corrompidos. Então a religião judaica, ou seja, aquela religião começou a ser pregada por Abraão, ela estava sendo vista pelos pagãos como vencida, como dominada. Mas surge o cristianismo com um poder diferente, uma autoridade diferente, porque nesse caso Jesus já morreu na cruz, então a pregação da igreja é mais poderosa do que a pregação do Antigo Testamento. E esse conflito é que você vai observar agora na história da igreja. Esse conflito entre aquela religião que odiava o cristianismo, continua odiando, mas principalmente odiava o cristianismo porque o cristianismo chegou com um poder diferenciado, e onde a palavra estava sendo pregada, as pessoas estavam abandonando o paganismo. É isso que a história diz. Então, aqui no caso de Nero, eu disse para vocês que esse homem, ou ele era louco, ou alguns historiadores dizem realmente que ele tinha algum problema mental, ok? Mas eu acredito também que aquele homem ele tinha realmente algum tipo de possessão demoníaca, porque as coisas que nós veremos que ele ainda fará com os cristãos, ainda estamos contando alguns exemplos, eram coisas assim que parece que não era humano, era algo realmente espiritual com ele, ok? Mas colocar um troféu lá no túmulo de Pedro, isso daí então já começa a pensar que algum religioso considerou aquilo ali como uma vitória. Nesse momento aqui, nós não temos nenhum exemplo, né, vamos dizer assim, direto, que algum religioso foi que fez isso nos dias de Nero. O que o historiador aqui está apontando, ok, é que no local chamado Vaticano, tá bom, tinha lá o túmulo de Pedro e tinha um troféu em cima do túmulo de Pedro. Não sabemos quem construiu, só coloquei uma hipótese. Mas importante também citar duas coisas aqui. Caminho de Hóstia, é importante vocês lembrarem que o Império Romano ele tinha construído muitas estradas, né? E isso facilitava a pregação do cristianismo. E a outra coisa a observar quando ele diz, porque se queres ir ao Vaticano. Lembre-se, aqui nós estamos no ano 64 da era cristã. A Igreja Católica Apostólica Romana está muito longe de acontecer, é lá nos anos 300, 312, tá bom? Mas o que é o Vaticano, segundo a história, antes da Igreja Católica? Bom, em primeiro lugar, Vaticano era uma montanha dedicada a uma divindade chamada Vaticanos, nós veremos isso depois com mais detalhes, e essa divindade ela era responsável, segundo a mitologia romana, pela capacidade das crianças vaticinarem, ou seja, as crianças falarem. Então, essa divindade Vaticanos tinha uma montanha dedicada a ela. O que Nero fez? Nero colocou, estabeleceu essa montanha como cemitério dos cristãos que ele matava na sua arena, no seu circo, né, como é chamado na história. Então, essa montanha que Nero fez de cemitério e colocou os cristãos ali, acredite, lá nos anos 300, a Igreja Católica vai construir e utilizar esse local como sede. Até hoje, a Igreja Católica está no Vaticano. Algumas pessoas perguntam, mas por que era chamado de Vaticano
né, se a Igreja Católica só surge nos anos 300, é porque Vaticanos era uma divindade pagã. A história da Igreja Católica, ela adotou divindades pagãs para substituir com nomes cristãos, mas a história comprova que são divindades pagãs. A Vaticano era dedicado a todas as crianças, né? E na Igreja Católica, assim, eles vão iniciar o batismo de recém-nascido. Nós veremos mais à frente. Bom, outra coisa que Eusébio de Cesareia citou aqui é que nesse debate, tá bom? Um varão eclesiástico chamado Caio, ele está debatendo com um líder da seita catafriga. Bom, essa seita catafriga que ele está falando, na verdade, o que era essa seita, para nós tentarmos identificar na história? Nos próximos séculos que nós estudarmos aí, talvez uns 200 anos, 300 anos à frente, essa suposta seita catafriga, ela vai ser muito citada, tá bom? Então eu coloquei um comentário aí sobre ela. Diz o seguinte: o que o bispo católico Eusébio de Cesareia chama de seita catafriga é, na verdade, uma das muitas igrejas que não concordavam com as decisões doutrinárias da Igreja de Roma. Essas discordâncias existiam desde o segundo século da era cristã, quando a Igreja de Roma começou a propor alterações doutrinárias. Nós veremos isso. Bom, então, Eusébio de Cesareia vai criticar as igrejas que discordavam de determinadas alterações que a Igreja de Roma estava fazendo, tá bom? Querendo assumir primazia sobre as outras igrejas, né? Dizendo que ela era a igreja principal, e também batismo de recém-nascido e outras heresias que eles vão começar a adotar, tá bom? Mas principalmente vai haver um conflito com isso que eles chamam de seita catafriga, porque os pastores desse grupo, né, chamado aqui de seita catafriga, eles terão muito conflito com os romanos depois das perseguições. Porque durante as perseguições a história comprova que entre os bispos de Roma, da cidade de Roma, havia uma tradição. Em todas elas, eles aceitarão participar de culto de possessão demoníaca para não morrer. Enquanto os outros pastores faziam o quê? Fugiam para as montanhas, iam viver no cemitério. Tinha um grupo que, infelizmente, sempre teve na história da igreja algum grupo que vai envergonhar, como tem hoje, né? Tá bom? E esses que ele chama aqui da seita catafriga, eles vão exatamente entrar num conflito depois das perseguições, dizendo: olha, vocês têm que descer do púlpito, vocês não podem mais pastorear essas igrejas. E até a perseguição de Diocleciano, que é a última, que Constantino vai dar fim à perseguição, nos dias de Constantino nós vamos encontrar esse mesmo conflito. Os pastores que aceitaram adorar o demônio para não morrer e os outros que fugiram para as montanhas e para as catacumbas, né? O comentário prossegue. Acredita-se que a região da Frígia recebeu o Evangelho através de peregrinos convertidos no dia de Pentecostes. Porque lá em Atos 2,10 diz: e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Ou seja, no dia de Pentecostes tinham pessoas de todas as partes, praticamente, do mundo conhecido. Ok? O apóstolo Paulo teve uma rápida passagem pela região da Frígia. Em Atos 16,6 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então eles pregaram ali naquela região. Vou mostrar um mapa mais abaixo com vocês. Ficava no norte do que é a Turquia hoje, tá bom? E prossegue o comentário. Mas retornou fazendo uma confirmação dos discípulos que viviam naquele lugar. Então o apóstolo Paulo passou por aquela região, confirmando os discípulos que haviam lá. Atos 18, versículo 23, que diz o seguinte: estando ali algum tempo, partiu
passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, era uma região muito evangelizada. E o que já está sendo relatado aqui é um conflito, às vezes, de igrejas. Fala da Frígia, como a gente fala hoje de uma igreja que está num determinado estado ou numa determinada cidade. Uma igreja lá em Campo dos Goitacazes, o pastor se desentendeu com o pastor tal. É esse tipo de desentendimento que ele está dizendo que ocorria entre as igrejas, né? E ocorria, eu repito para vocês, numa questão muito séria. Uma questão muito séria, porque, vamos dizer, a pessoa, tudo bem que era ameaça de morte, às vezes torturas, mas a pessoa aceitar participar daqueles cultos, era culto pagão, era algo pesado, né? Algo de possessão demoníaca. O comentário prossegue. Acredita-se que Filemon era da região da Frígia, quando é citado, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Então essas pessoas, segundo a história, também eram dessa região da Frígia. O comentário prossegue. A história descreve esses três personagens, Filemon, Áfia e Arquipo, sendo apedrejados na perseguição de Nero. Então, esses personagens também citados nessa carta do apóstolo Paulo a Filemon também teria sido apedrejado. Nós sabemos que o apóstolo João escapa, outros escapam, mas a morte de Paulo e de Pedro, vamos considerar assim, eram talvez as grandes lideranças nesse período, junto com João, tá bom? Mas eram lideranças muito importantes, porque Pedro era aquela pessoa que tinha, né, aquele poder de decisão, de falar, participar mais no momento de decisão. E o apóstolo João é o apóstolo do amor, mas ele normalmente não aparece nesses momentos de tomar a palavra e falar. Okay? Então a morte do apóstolo Paulo representou aquele que falou para os gentios, e o apóstolo Pedro, aquele que tomava a palavra e falava para os judeus. Né? O comentário prossegue. Eusébio de Cesareia, como bom católico, critica os cristãos dessa região, porque a igreja de Roma era muito criticada por estas igrejas, em especial por um pastor chamado Montano, que viveu próximo do ano 150 da era cristã. O próprio Eusébio de Cesareia, irmãos, ele infelizmente se envolveu nesse embate. Por quê? Até se você comprar o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, publicado pela CPAD, você vai encontrar na introdução dizendo que ele foi preso na perseguição de Diocleciano. E nessa perseguição, que a história diz que foi a pior perseguição da história, ela durou 10 anos, e Eusébio de Cesareia foi preso e depois sobreviveu, apareceu vivo, né? Então ele foi acusado de ter participado de culto de possessão demoníaca, adorar um demônio, fazer sacrifício a eles para poder sobreviver, né? E ficava sempre esses conflitos, é algo muito ruim, mas nós veremos também que Eusébio de Cesareia, infelizmente, ele foi o autor de uma das piores heresias, que até hoje atrapalha quem estuda escatologia, que foi a heresia chamada amilenismo, aquela heresia que nega que Jesus voltará para implantar um reino aqui na terra. Nós veremos que foi Eusébio de Cesareia que criou essa heresia, negando que Jesus voltaria, e isso é pregado até hoje por católicos e protestantes que negam a volta de Jesus, tá bom? Para implantar um reino aqui na terra. Então, ele, eu já coloco como bom católico, a expressão que as pessoas usam, né? Ou seja, como um católico de fato, ele pregou essa heresia e ele também criticava as igrejas que não concordavam com eles. E ele também já é um dos bispos que batiza recém-nascido. Então, nos dias de Eusébio de Cesareia, já havia uma grande divisão na igreja, em geral, não só por conta desses conflitos, mas também por conta do batismo de recém-nascido. Tá bom?
o comentário prossegue, eu coloquei abaixo para vocês um mapa onde vocês têm em destaque ali a Frígia, tá bom? Todas aquelas regiões ali você considera hoje como a região da Turquia. Acima você tem o Mar Negro, onde está havendo lá as confusões entre Rússia e Ucrânia, tá bom? Mas então a Frígia ficava naquela região ali, onde o apóstolo Paulo pregou. A cidade de Éfeso ficava próximo ao mar, afastado da Frígia, mas toda essa região o apóstolo Paulo pregou nessa região. Mas o evangelho deve ter chegado lá através de peregrinos do dia do Pentecostes. O comentário prossegue. Um bispo da cidade de Corinto, chamado Dionísio, esse é outro personagem também, já é uma fonte histórica, eu coloco aí quando ele viveu, do ano 110 ao ano 171, ou seja, ele viveu, claro, num período pós-apóstolos, né? Passando esse período do ano 100, com a morte de todos os apóstolos, se tornarão também importantes aqueles homens que eles conviveram com os apóstolos. Os homens que sobreviverem, segundo a história, que foram obreiros com o apóstolo Paulo, nós veremos mais à frente, eles começam a se tornar importantes nessas igrejas. Não? Começa a se tornar importante nessas igrejas. Então veja o que ele escreveu sobre a morte dos apóstolos, esse Dionísio. Nisto também vós, por meio de semelhante admoestação, fundiste as searas de Pedro e de Paulo, a dos romanos e a dos coríntios, porque depois de ambos plantarem em nossa Corinto, ambos nos instruíram, e depois de ensinar tanto na Itália, no mesmo lugar, os dois sofreram martírio na mesma ocasião. Também vamos falar aqui uma questão importante, né? O apóstolo Pedro, ele certamente esteve em Roma. A história mostra que ele esteve em Roma e que foi martirizado lá. Contando história, essa é a história aceita pelos historiadores, tem muitos documentos tratando sobre isso. Agora, que ele fundou a igreja e que ali se tornou o trono de Deus na terra, isso daí é heresia, né? Isso aí é heresia histórica, assim, para falar claramente, é uma mentira da Igreja Católica. Isso é uma das coisas, que, claro, vai sempre separar a Igreja Católica das igrejas evangélicas. A outra, que eu falo em primeiro lugar, é o culto aos mortos. Né? Nos dias de Eusébio de Cesareia já vão estar praticando o culto aos mortos, porque eles já vão estar acreditando no purgatório, ok? Então, nós vamos ter que colocar sempre essa diferença na história, até porque hoje em dia nós estamos sendo confrontados com esse tema. Tem muitas pessoas dizendo que essa igreja que Eusébio de Cesareia começa, junto com Constantino, que nós saímos dela, que ela era a igreja de Jesus. Vocês verão por esse trabalho de história, eu falo que isso não tem chance de ser verdade. Ela é uma instituição pagã, ela nasce pagã, você tem que olhar com um olhar religioso para ela. E eu sempre digo, infelizmente, ela se dizia a única igreja e ela conseguiu enganar. Até os protestantes, Lutero, Calvino, todos eles continuaram acreditando que ela era a igreja de Jesus. Bom, outro ponto importante que Eusébio de Cesareia também nos traz um documento sobre como Pedro morreu. Ele diz: Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia e na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, aos judeus da diáspora. Por fim, chegou a Roma e foi crucificado com a cabeça para baixo, como ele mesmo pediu para sofrer. Então, segundo a história, o apóstolo Pedro ia ser crucificado, então ele pediu para não ser crucificado como Jesus, né, ser crucificado de cabeça para baixo. Isso é possível. E tem até uma história interessante, irmãos. Se vocês lembrarem daquele Simeão, aquele falso profeta que queria comprar o poder de expulsar demônios, segundo a história, ele continuou pregando heresias e ele chegou a fundar uma seita em Roma
e as pessoas tratavam ele como sendo uma divindade, porque naquele período já tinha o César era considerado um deus, tá bom? Nesse período Nero ele era visto pelo povo como um deus, e toda Roma, desde Calígula, eles adoravam o imperador que estava vivo como Deus. Antes de Calígula, o imperador só era adorado como Deus depois que ele morria. Mas, depois de Calígula, ele começou a ser adorado como Deus em vida. Tá bom? Bom, então isso poderia gerar até alguma heresia, alguma seita, talvez fosse o pensamento do apóstolo Pedro, né? Porque tem pessoas que querem tentar divinizar o apóstolo Paulo, Barnabé, então ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Esse período é um período tremendo de sofrimento dos cristãos, porque nas outras perseguições terão algumas torturas, irmãos, mas diz que eram tanto cristãos para serem mortos, que diz que o imperador ou o soldado responsável, em muitos casos, só perguntava: é cristão? A pessoa respondia sim. Então ele falava a morte, e ele já enfiava a espada e matava. Mas nesse período de Nero, eles vão crucificar, eles vão torturar, talvez como em nenhuma outra. Nas outras perseguições, normalmente era ameaça de morte. Na hora da ameaça de morte, nós vamos ver que, infelizmente, nem todos resistiram. Então, e esse vai ser um dos grandes problemas desse período. A sobrevivência daqueles que não resistiram e negaram a fé. O comentário prossegue. A sepultura de Pedro tornou-se um troféu para os romanos. O cemitério que Nero usava para sepultar os cristãos mortos no seu circo foi usada como lugar de consagração pela Igreja Católica. Como eu disse para vocês, a Igreja Católica vai construir o templo dela em cima do cemitério dos cristãos que Nero está matando. Essa fase da história aqui é anos 64, 65 da era cristã, tá bom? Nesse período, Nero fez esse cemitério e colocou os cristãos lá. A Igreja Católica vai fazer a sede dela em cima desse cemitério. Eu prossigo no comentário. Usar cemitério como lugar de consagração é uma prática totalmente estranha à Igreja cristã e muito comum entre os espíritas. O Vaticano foi construído sobre o cemitério dos cristãos martirizados por Nero. Nós veremos isso mais à frente, né? Bom, sobre essa morte de Pedro, eu coloquei aí para nós analisarmos também o que Jesus falou sobre a morte dele, tá bom? João capítulo 21, versículo 19, ele vai nos dizer o seguinte: na verdade te digo, Jesus falando a Pedro, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Ou seja, Jesus estava dizendo que Pedro seria então martirizado, né? Ou seja, você vai ser levado para um lugar onde você não queria, tá bom? Um lugar de tortura, e só o momento de pregar os pregos no corpo dos homens, a gente já pensa como era terrível, né? Porque antigamente também dizia que seria na palma da mão que colocava os pregos, mas hoje o que se diz é que o prego tinha que entrar no punho, porque a palma da mão não tinha condições de segurar o peso do corpo. Então eles colocavam o prego no punho. Ou se colocasse na palma da mão, tinha que colocar uma corda para segurar o corpo da pessoa. Então é assim que é descrito a perseguição, né? Então, eu sempre falo para os irmãos, lembre, nós estamos no ano 64 da era cristã.
praticamente a partir de agora, os cristãos não terão mais paz na história. Eles só terão paz, que a perseguição vai acabar no mundo, tanto nas Américas quanto na Europa, é próximo do ano 1800. Alguns países, eles vão ultrapassar o ano 1800 ainda perseguindo. Nós veremos tudo isso nessa história. Em todo esse período vocês vão ver a igreja sendo perseguida, inclusive sendo perseguida pela Igreja Católica. A Igreja Católica vai começar a dizer que ela teve que matar um monte de igrejas porque essas igrejas eram perigosas, mas na verdade ela estava perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. O comentário prossegue. A história retrata alguns escritos que seriam de autoria de Pedro, mas nunca foram confirmados, né? Um exemplo, vou citar aí o que Eusébio de Cesareia diz. Quanto aos atos que levam seu nome e o evangelho dito como seu, assim como a pregação que se diz ser sua e o chamado Apocalipse, sabemos que de modo algum foram transmitidos entre os escritos católicos, pois nenhum autor eclesiástico, nem antigo, nem moderno, utilizou o testemunho tirado deles. Então, ele aqui, talvez ele já usava o termo católico pensando nessa igreja católica, né, que está nascendo com ele e com Constantino. Mas ele está defendendo que todos aqueles cristãos, principalmente os que foram martirizados, que eles eram católicos. Mas nós vamos encontrar casos de membros daquilo que eles chamam da seita catafriga. Lembra que eu falei para vocês no começo? A maioria dos mártires estavam entre eles. E vai ter caso mesmo de pessoas que a história comprova que era desse grupo e a Igreja Católica colocou como um santo católico. Enquanto os católicos, por tradição, vocês verão que eles negavam a fé quando eram perseguidos. O comentário prossegue. Outros apóstolos são citados evangelizando o mundo. Então, esse primeiro texto aqui, ele falou, né, desses livros do apóstolo Pedro, mas eles não são vistos assim na história como documentos, ok? Como documentos válidos. Então, eles não aparecem, até nos estudos que normalmente eu faço, eu deixo esses livros de lado. Mas se vocês procurarem, vocês vão achar até na internet, porque todos esses livros hoje estão disponíveis na internet. Bom, Eusébio de Cesareia prossegue, então. Esta era a situação dos judeus enquanto os santos apóstolos e discípulos de nosso Salvador haviam se espalhado por toda a terra. A Tomás, ou Tomé, como quer uma tradição, coube a Pártia, e a André, Sítia, e a João, a Ásia, entre os quais se estabeleceu, morrendo em Éfeso. Não é o que Eusébio de Cesareia diz. Então, aqui já diz como o evangelho, nesse período, ele estava espalhado pelo mundo. E o livro de história do Novo Testamento, que é o livro de Atos, ele, principalmente depois da conversão de Paulo, né, mas ele praticamente foi escrito para contar a história da obra missionária de Paulo. Então, sobre outros apóstolos, eles realmente não foram citados. Então, nós tomamos conhecimento dessa evangelização através da história. Agora, a história comprova que nesse período haviam muitas igrejas. Nós temos a história filósofos. Tem um filósofo judeu chamado Filon. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Anotem para vocês pesquisarem. A gente estuda mais sobre ele na história de Israel. Mas ele faz comentários sobre o crescimento desses grupos cristãos. O próprio Eusébio de Cesareia cita Filon fazendo esses comentários, né? Então ele fala que na cidade de Alexandria, no Egito, era um local que estava cheio dessas igrejas. E eu aproveito até para fazer assim um questionamento sobre como normalmente a Igreja Católica descreveu a Igreja de Roma. A cidade de Roma era muito grande, irmãos. Certamente haviam muitas igrejas. Tá bom? Agora, assim, é normal nós acreditarmos
que haveria uma igreja principal, até mais rica, tá bom? Uma igreja com muitos obreiros, porque era uma cidade rica. Uma igreja que estivesse vivendo no campo, isolada, escondida por causa das perseguições, ela tinha dificuldade de se desenvolver, tá bom? Agora, uma igreja que estivesse numa cidade rica como Roma, onde se converteriam pessoas que ajudariam no crescimento da igreja. Então, segundo a história, ali, provavelmente, em termos físicos, teve uma das maiores, talvez a maior igreja nesse começo, tá bom, de século, esse nascimento da igreja, aqui no ano 64 até o ano 100, e provavelmente prosseguindo também nos anos seguintes, né? Já que essas igrejas, como a história comprova, tinha sempre caso de pastor que aceitava participar de culto de possessão demoníaca. Então, assim, a igreja continuava funcionando. A igreja continuava funcionando, né? E, continuando funcionando, ela acabava tendo depois um crescimento maior, né? Enquanto as outras, os pastores foram viver em cemitérios, como eles estão vivendo nesse período de Nero. Nós vamos falar mais à frente sobre as catacumbas, onde os cristãos viviam escondidos. O comentário prossegue. Antes da perseguição de Nero, haviam muitos falsos profetas. Um deles, citados em Atos 8:18, chamado Simão, segundo Eusébio de Cesareia, fundou uma seita em Roma. Aquele que aparece lá em Atos 8. Veja o que Eusébio de Cesareia fala sobre ele. Em seguida, o mencionado impostor, né, que é esse Simão, né, tá bom? Como ferido nos olhos da mente por um ofuscante divino e extraordinário, quando anteriormente o apóstolo Pedro pôs à descoberta suas malvadas intenções na Judéia, empreendeu uma longa viagem para além do mar e foi-se fugindo de Oriente a Ocidente, convencido de que somente ali seria possível viver segundo suas ideias, né? Ou seja, esse falso profeta, ele continuou pregando e ele vai criar um movimento em Roma, e a possibilidade que eu coloco é que esses movimentos geravam, né, transtornos para o governo, que acaba que vai talvez influenciar na perseguição aos cristãos, tá bom? O maior motivo provavelmente foi realmente Nero querer um culpado para o incêndio de Roma. O comentário prossegue. Chegou à cidade de Roma e, com uma grande ajuda do poder que nela se assenta, em pouco tempo alcançou tamanho êxito em seu empreendimento que os habitantes do lugar chegaram a honrá-lo como a um deus, dedicando-lhe uma estátua. Então, esses tipos de movimento, nessas religiões de falsos profetas que iam surgindo, às vezes geravam transtornos, né? E principalmente sendo pessoas ligadas ao judaísmo, né? Tanto que os judeus chegaram a ser expulsos de Roma, serem proibidos de estar em Roma. Isso é relatado até no livro de Atos, por conta dessas confusões. Então, isso acaba que pode influenciar na perseguição aos cristãos. O comentário prossegue. Outro falso profeta, identificado como pseudo-profeta egípcio, causou muitos problemas entre os israelitas. Um soldado chegou a confundir Paulo com um dos seguidores desse falso profeta, né? Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos 21:38, o soldado questiona ele, veja, não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Então, esses falsos profetas que existiam, surgiam muito no judaísmo. E isso acaba influenciando no cristianismo, porque os governos, eles viam o cristianismo ligado ao judaísmo. E os judeus pregavam isso. Muitos judeus viam o cristianismo como uma corrente do judaísmo, e não era, tá bom? E não era. Então, eu coloquei aí, quando esse soldado faz essa confusão, né, para mostrar que esse período, né, em que surgem esses falsos profetas,
Isso pode ter influenciado, muito provavelmente influenciou na perseguição aos cristãos. Tá bom? Flávio Joséfo descreve as ações desse falso profeta, né, que é identificado como o egípcio. Veja, como uma praga pior do que esta foram os judeus prejudicados pelo pseudo-profeta egípcio, aquele mesmo que o soldado confundiu com o apóstolo Paulo, pensando que o apóstolo Paulo teria feito parte daqueles revolucionários. Veja, de fato, chegou este ao país como feiticeiro e com ares de profeta. Conseguiu reunir 30 mil iludidos, presta atenção, em Israel, nas pessoas que se dizem descendentes de Abraão. Conseguiu reunir 30 mil iludidos e os conduziu ao deserto, até o monte chamado das Oliveiras, de onde lhe seria possível entrar à força em Jerusalém e subjugar a guarnição romana e o povo, utilizando despoticamente as forças que o haviam acompanhado. Mas Félix, que era o governador da Judéia nesse período, antecipou-se a seu ataque, saindo logo com os soldados romanos, e todo o povo contribuiu com a defesa, de modo que, iniciado o combate, o egípcio empreendeu a fuga com os poucos, enquanto a maior parte dos que estavam com ele pereceram ou foram feitos prisioneiros. Então, na hora, o falso profeta fugiu, quando realmente a batalha ficou feia. E por que surgiam esses falsos profetas? E por que os judeus acreditavam? Eles acreditavam que o Messias ia chegar a qualquer momento, porque a religião judaica estava sendo destruída. Estava sendo destruída. Os romanos, a cada dia, eles trabalhavam para trazer a cultura tanto romana quanto grega, né? Então, e a religião judaica estava sendo deixada para trás. Você veja uma coisa interessante, vamos deixar um pouco da história e falar de doutrina. Mais ou menos nesse período que nós estamos estudando, o ano 64 da era cristã, um pouco antes tinha sido escrito, 2 anos depois, será escrito a carta aos Hebreus, no ano 66. E essa carta, ela diz que nos dias do Novo Testamento eles tinham feito uma alteração na religião de Israel, que é uma coisa absurda. Vocês querem ver? Eu não tinha preparado isso, mas vou ler aqui para vocês poderem ver. Ela diz que o altar do incenso estava depois do segundo véu, né? Ou seja, pelo Antigo Testamento, o altar do incenso, ele ficava no lugar santo e não no santo dos santos. E em Hebreus capítulo 9, deixa eu ver o versículo. Hebreus capítulo 9, versículo 3, quando ele vai descrever o santo dos santos, ele diz o seguinte, olha, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos. Aí ele vai descrever o que estava no santo dos santos. Ele diz que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Importante nesse versículo, ele descreve que no templo, o incensário de ouro, ou seja, o altar do incenso, ele estava lá no Santo dos Santos. Mas o altar do incenso, ele ficava, lá no Antigo Testamento, é descrito que ele ficava no Santo dos Santos. Essa é uma alteração significativa, né? Pelo menos interpretado como tendo tido essa alteração. Por quê? O altar do incenso significava que você pegava o sangue do animal que o ofertante trouxe, ia até o altar do incenso, colocava o sangue nas 4 pontas e intercedia por aquela pessoa. Se o altar do incenso estava, então, depois do segundo véu, o sumo sacerdote só ia lá uma vez por ano. Significa que eles só oravam pelo povo uma vez por ano. Ou seja, é algo completamente estranho. Então você veja como a religião de Israel estava morta.
E o judeu que de alguma maneira ele tinha uma esperança, ele acabava acreditando nesses falsos profetas. Olha, estão matando a nossa religião, tá? A cúpula está morta. Então esse homem deve ser o Messias, porque era o que eles esperavam, né? Era o que eles esperavam. O comentário prossegue. O filósofo judeu Philon faz referência ao crescimento do cristianismo no Egito e descreve as suas práticas. Bom, eu coloquei o texto aqui para nós podermos ler, né, completo, porque é um documento bem interessante, né? Tá bom? Ele diz: Philon, depois de atestar práticas semelhantes a estas, continua dizendo textualmente: este tipo de homens, que são os cristãos, tá? Se encontra em muitos lugares do mundo, pois é mister que tanto a Grécia como as terras bárbaras, irmãos, como eu disse para vocês, pode incluir até a Espanha, né? Que era o mais distante, mas significava hoje que a França, a Inglaterra, a Alemanha, tudo isso eram terras bárbaras. Essas terras, as pessoas ainda praticavam até o sacrifício de ser humano. Praticavam o sacrifício de ser humano. Então ele está dizendo que os cristãos já existiam até nessas regiões. Com as terras bárbaras participem do bem perfeito. Mas onde abundam é no Egito. E em cada um dos chamados nomos, irmãos, representam como estados aqui no Brasil, tá ok? Ou municípios. Pode contar como municípios ou como estados. Então é uma região, tá bom? É uma região assim, do país, uma divisão do país, tá ok? Isso aqui é nomos. Então em cada um dos chamados nomos, e sobretudo em torno de Alexandria. Então ele diz o seguinte: pensa no Brasil, tá bom? Ele está falando do Egito. Ele diz que em todos os estados do Egito, ou em todos os municípios do Brasil, ele encontrava esses cristãos. E ele está até elogiando, ele disse para que os bárbaros participem do bem perfeito. Né? Ou seja, ele está elogiando o modo como os cristãos estavam vivendo nesse período. Né? E prossegue. Em cada casa há uma sala sagrada, que se chama oratório privado e monastério, na qual se isolam e realizam os mistérios da vida sagrada. Ou seja, as casas, os cultos eram feitos nas casas. Naquele período, os cristãos estavam se reunindo em casas. O mundo estava ainda numa pobreza muito grande. Numa cidade grande como Roma ou como Alexandria, então pessoas de melhores posses vão se converter e a igreja vai começar a se desenvolver, tá bom? Mas a maioria das igrejas eram pobres ainda, porque eles tinham problema, porque em todos esses lugares eles encontravam a rivalidade judaica. Assim como o apóstolo Paulo sofreu aquela perseguição judaica, em todos os locais onde os cristãos estavam, mesmo antes da perseguição de Nero, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. Philon prossegue. Nela não introduzem bebida, nem alimento, nem nada do que é necessário para o corpo, mas leis, oráculos anunciados por meio dos profetas, hinos e tudo aquilo com que o conhecimento e a religião crescem e se aperfeiçoam, tá bom? Bom, ele está descrevendo, vamos dizer, um culto. Nas cerimônias pagãs, e em outros momentos, até em festas comuns, como a festa judaica, que não é pagana, tá bom? Mas eles também, principalmente no momento de colheita, eles festejavam, né? O culto era também uma festa. Mas ele diz que as reuniões desse povo, ou seja, da igreja, era uma reunião que eles tinham, era ensino e louvor, tá bom? Oráculos significa fazer leitura dos textos bíblicos, tá bom? O comentário prossegue. O tempo que vai do alvorecer ao ocaso é empregado inteiramente nesta prática. Leem as escrituras sagradas, filosofam, o termo filosofia, lembre-se,
significa você amar o saber, falar sobre temas que você tem estudado, né? Então, por isso, filosofam e expõem a filosofia pátria empregando a alegoria, já que pensam que a expressão falada é símbolo da natureza oculta, que se manifesta em alegorias. Bom, por que os cristãos são descritos por esse filósofo judeu, que é uma referência para os judeus na história? Porque ele também descreve historicamente que os judeus falam, esse povo, os cristãos, melhor dizendo, falavam em alegorias. Porque o próprio apóstolo Paulo e Jesus no Novo Testamento nos deixou os ensinos de que as doutrinas do Antigo Testamento, elas eram alegorias. Elas eram alegorias. Você comer carne de porco é pecado? Não, não é pecado. Então, havia uma alegoria. Você tinha uma figura para representar que nós não devemos contaminar a nossa alma. Por isso que Jesus Cristo, num determinado momento, foi confrontado, né, pelos fariseus, pelos seguidores da lei, até, por exemplo, dizendo que os apóstolos comiam sem lavar as mãos. Eles estavam com fome, pregando o evangelho, então comeram sem lavar as mãos, ok? E Jesus Cristo falou uma frase, né? O que entra pela boca não contamina o homem. Então, para não confundir, Jesus não está falando de alimentação natural. O que entra pela boca pode contaminar o corpo. Mas o homem que Jesus está falando é a alma. Então, o que entra pela boca não contamina a alma. Tá? Então, essas e outras alegorias que nós podemos citar. E agora nós temos que o apóstolo Paulo foi o homem que fez essa reinterpretação do Antigo Testamento, mostrando o que o sacrifício de Jesus na cruz encerrou. O comentário prossegue. Possuem também escritos de antigos varões que foram os fundadores de sua seita e deixaram numerosos monumentos de sua doutrina em forma de alegorias. Tomam-nos por modelos e imitam sua maneira de pensar e agir. Então aqui ele fala dos fundadores dessa seita, ou seja, o cristianismo é chamado de seita por Fílon, né? Ele não era um cristão. Então ele diz que os apóstolos, ele está falando dos antigos varões, são os apóstolos que foram fundadores dessa seita, deixaram numerosos monumentos de sua doutrina. Provavelmente ele está falando do apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo ficou muito conhecido pelas pregações que ele fez confrontando a religião pagã, tá bom? E com seus escritos contra os judeus, principalmente na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, ele colocou os judeus como tendo sido cortados, tá bom? De uma árvore chamada Deus, e que a igreja foi enxertada no lugar deles, e que hoje nós estamos vivendo, por isso, a era da igreja, tá bom?